construir o amor. Bate forte o tambor. Eu quero tique. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o movimento indígena e sua importância no país. O movimento é muito relevante, pois fala sobre a luta do povo indígena para se adequar à história e conquistar os seus direitos. Nosso objetivo é destacar como esse movimento ganhou força nas décadas de 70 e 80. Vamos mostrar como os povos indígenas participaram constituinte na década de 1988, lutando pelos seus direitos. O movimento indígena começou a ganhar força nas décadas de 60 e 70 durante o regime militar, quando esses povos enfrentaram grande repreensão. Nessa época surgiram organizações como a União das Nações Indígenas, a UNE, que reuniram lideranças de diversas etnias. Essas lideranças começaram a exigir reconhecimento dos direitos e territoriais, culturais dos povos originários, denunciando as violências sofridas e pressionando o governo. Apesar das dificuldades como a repreensão e a exclusão social, o movimento indígena foi se consolidando ao longo do tempo. Esse fortalecimento foi essencial para conquistas importantes que vamos abordar ao longo da apresentação. Uma das principais lutas do movimento indígena é a demarcação de terras, que é fundamental para a preservação de sua cultura e estilo de vida. A demarcação garante que os povos indígenas possam viver de acordo com as suas tradições, mas enfrenta dificuldades com setores como o agronegócio e mineradoras. Um marco importante foi a Constituição de 1988, que reconheceu oficialmente o direito dos povos indígenas. O artigo 231 garantiu o direito às terras tradicionalmente ocupadas. O artigo 232 reconheceu organização e costumes. Mesmo assim, a luta continua. Um exemplo recente é a resistência ao chamado Marco Temporal, que restringia o direito às terras a áreas ocupadas até 1988, algo que desconsidera o histórico de expulsões forçadas. Os povos indígenas tiveram um papel crucial na Constituinte de 1988. Lideranças como Ayrton Krenak foram essenciais para pressionar os deputados e garantir a inclusão dos direitos específicos. Um momento marcante foi o discurso de Krenak, que ele pintou o rosto com um genipapo em plateia assembleia, denunciando as denúncias sofridas pelo seu povo. Eu sou Ayrton Krenak, nós estamos aqui no Médio Rio Doce, onde eu vivo atualmente com minha família, depois de ter circulado em várias regiões do nosso país, principalmente nos últimos 40 anos, né? E eu acho que a minha trajetória ao longo desses quase 40 anos foi um contínuo disso que nós estamos fazendo aqui agora. Buscar um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é muito desigual e tem se revelado também extremamente racista, preconceituosa e racista. Graças a essa mobilização, a Constituição de 98 foi uma divisão de águas. Ela garantiu que o Estado reconhecesse o direito dos indígenas em relação à sua terra, tradição e suas culturas e crenças. Esses avanços são fundamentais, mas ainda enfrentam ataques constantes. É por isso que é importante lembrar que a participação indígena na Constituinte foi um exemplo de resistência que, como os movimentos essenciais, transformaram a legislação no prol da justiça. Atualmente, os povos indígenas continuam lutando pelos seus direitos. Eles enfrentam muitos desafios: mineração ilegal, desmatamento e demarcação de terras. No entanto, o movimento se fortaleceu com novas lideranças e com os usos das redes sociais. Mobilizações como Terra Livre mostram a força do movimento até os dias de hoje. A luta indígena não é apenas por suas comunidades, mas também pela preservação ambiental e pela sustentabilidade do planeta. Em resumo, o movimento indígena é uma luta por justiça e sobrevivência.
É fundamental que continuamos apoiando a demarcação de terras e os direitos conquistados. Como os próprios indígenas falam, sem terra não há vida. A luta indígena é um exemplo de resistência e coragem. Esses povos nos ensinam sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Sem direitos garantidos, as culturas indígenas irão desaparecer. Nosso dever na sociedade é apoiar a causa e respeitar a sua história. Esperamos que essa apresentação tenha ajudado a entender a relevância do movimento indígena. Obrigada por nos ouvir. Vamos continuar lutando juntos por um futuro mais justo.